falar aqui das 5 pessoas improváveis de Mateus capítulo 1. Nós falamos das genealogias, não se lembra? Que é ruim de ler, ninguém gosta de ler. A genealogia é algo ruim, ninguém anima, mas para nós deixar o tabernáculo mais sadio, nós temos que passar pela genealogia, porque é lá que você vai saber aonde Deus te escolheu. Nós vamos falar agora das 5 pessoas improváveis que não estavam no tabernáculo, jamais ele poderia entrar ali dentro, e nós estamos no meio dela. Por que, irmão? Eu estou batendo tanto nessa tecla, porque eu quero tirar da sua cabeça que você já foi escolhido desde a formação do mundo para ir para o céu ou para ir para o inferno. Eu quero tirar da sua cabeça a visão arminiana e quero colocar na sua cabeça a visão calvinista. Esse dia eu fiz uma pergunta para uma pessoa: você é calvinista ou arminiano? Eu falei: o quê? O que é, irmão? Então é fácil, você vira uma presa fácil se você não souber os estatutos da sua fé, se você não souber o que vem lá de fora. Então eu quero deixar aqui que Deus não escolheu o seu filho para ir para o inferno e escolheu aquele outro filho para ir para o céu. O que eu quero dizer no tabernáculo para você é que você tem 2 crianças. E que aquela criança, na linguagem arminiana, uma nasceu para ir para o céu e outra nasceu para ir para o inferno. Isso é cruel, irmão. Isso corta o coração de qualquer mãe, e Deus é justo. Então, o tabernáculo, ele veio para isso. Jesus abriu o véu e falou aqui: todo aquele que se esforçar, todo aquele que entrar nessa brecha que eu abri, esse vai ser salvo. Então, a nossa visão, se alguém lhe perguntar amanhã: você é calvinista ou arminiano, e você nunca leu literatura, você não fez teologia, você não fez geografia bíblica, você não fez escatologia, estudologia, Deus, e você não sabe responder, lembre do careca, arminiano e calvinista. O John Wesley, ele era arminiano, pessoas que eu vivo a literatura dele e vivo também aos ensinos dele, mas ele era arminiano. O João Wesley, você sabia disso? Porque ele era arminiano, entende? Agora, calvinista, eu não vou dar conta de falar o nome dos Johns, é John demais, os da Inglaterra, os ingleses, e ele também era arminiano, e os dois eram amigos. Nunca tiveram essa convenção aí de brigar, porque um acreditava, irmão, que Deus já escolhia para ir para o céu e para o inferno, e o outro acreditava no livre-arbítrio. Então, quando Hermínio ele começou a pregar a teologia dele de livre escolha, foi aonde as pessoas que formou a igreja que nós estamos nelas hoje, como o pai do pastor Clarimundo César, como pai do pai, estou falando no mundo espiritual, eles escolheram que a Bíblia, ela fica no livre-arbítrio. Então por isso que eu estou rodeando para mostrar o tabernáculo para você, que você é livre, você não nasceu para ir para o inferno mais, você não nasceu para ir para o céu. Estou de boa, não nasci, você escolheu. Eu posso pecar, que na hora que eu tiver de morrer eu vou reconciliar. Não vai nessa não, que você vai para o inferno. Esforce-te. Jesus disse que de hoje em diante o céu é tomado a... Mas se fosse assim, tá beleza, irmão. Irmão, havia uma escolha. Por isso que eu respeito o calvinista e respeito o arminiano. É só colocar ele no lugar certo. Quem lembra daquela pregação nossa? Quando, onde, quando e como? Vocês lembram dessa pregação? Onde, quando e como? Lá na época do tabernáculo, só quem ia para o céu era quem? Meu irmão, não vamos esconder isso de nós, não. Nós já era fruto do pecado, nós já nascíamos para ir para o inferno mesmo. Aí Deus fala assim: peraí, eu vou amarrar com isso, eu vou rasgar o véu, e todo aquele que quiser entrar, esse vai chegar no céu. Vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu fui. Deu certo, veja bem. Aí por que você tem que voltar para Mateus para explicar isso? Por quê? Por causa disso aqui, ó. Por causa disso aqui. Vamos lá. Dividiu aí, né? Sobe um pouquinho, Rana. Eu começaria... Não, ele faz assim, né? Ele faz andar assim. Isso, eu pensei que ele ia subir assim.
Aqui, as 5 pessoas improváveis de Mateus 1. Tá pequeno, o velho está cego, As 5 pessoas improváveis. Então, essas pessoas aí, irmão, elas eram gentias. Era pessoa que não tinha chance. Era pessoas que não tinham, minha irmã, capacidade de ir para o céu. Sabe o que é que Deus fez? Deus fez aliança com ela, como fez aliança comigo e vocês na cruz. Olhe bem, beleza, já dá para ler aqui, já dá para ler. Em Mateus, pela genealogia humana, 5 pessoas não deveriam estar na geografia de Jesus. E justamente elas estão lá para mostrar a graça. Irmão, isso eu me sinto seguro. Graça, irmão. Graça, nós não merecia. É graça. Só que tem um detalhe. Eu fui escolhido na cruz. Só que eu tenho que porfiar. Eu tenho que pelejar. Eu vejo aqui a figura do filho pródigo. O filho pródigo estava perdido ou não estava? O filho pródigo estava jogado na sarjeta ou não estava? Quem foi buscar ele lá, irmão? Quem foi? Quem jogou a corda para o filho pródigo buscar? Não, porque o véu já estava rasgado, a porta estava aberta, já estava esperando. Então você não tem um filho para ir para o inferno e um filho para ir para o céu. Você tem o livre-arbítrio, a escolha. Se ele escolher as drogas, se ele escolher a bebedice, se ele morrer bêbado no boteco, provavelmente ele não vai alcançar o céu. Isso é triste. Mas se ele esforçar, dizer assim, eu estou drogado, eu estou lascado, mas eu estou arrastado, eu chego aqui fedendo a pinga, bebo, eu estou querendo Deus. Vai chegar a hora que o buraco do véu vai se abrir para ele, e ele vai dizer assim, eu vou entrar, eu vou agarrar com Cristo, e vou entrar. Vamos lá, tem 5 pessoas improváveis de Mateus capítulo 1, ó. Tomar, você está aberto aí, irmão? Toma um pouquinho. Tomar, Mateus 1:3, a genealogia. Tomar, eu vou passar rapidinho, irmão, que eu estou acelerado para falar. Parece que eu passei muitos dias sem falar, meu irmão. Estou com vontade de falar. Tomar era uma pessoa que não tinha nada a ver com Cristo, era pior do que eu. Era uma mulher que não tinha nada a ver com Israel. Aí Judá, sabe quem é Judá? Judá, se eu for falar demais também, eu vou entupir vocês de informação e vocês não vão guardar as informações. Judá, que é filho de Jacó, que é uma porta do céu, que é um da descendência de Jacó. Judá saiu de casa, ele foi aquele camarada que deu a ideia de vender José quando José estava no posto. Os irmãos se lembram disso? Aí, vamos matar. Ele falou, não mata não. Vamos vender ele, vamos ficar com dinheiro. Judá teve essa ideia. Quando José desceu para o Egito, vendido, o coração dele trancou, irmão Cícero, o coração dele trancou. E ele falou, vou sair de casa, eu não consigo viver em casa. Quando a pessoa está incomodada dentro de casa, ele quer sair. Quando uma pessoa está incomodada dentro de casa, ele quer sair. A casa não cabe mais ele. E não adianta ninguém querer segurar. Ele vai sair. E quando ele sair, Deus vai começar a tratar com ele. Judá sai. Mateus capítulo 1. Ele volta. Ele vai lá fora, arruma uma mulher. Eu não vou entrar, não dá tempo. Ele arruma uma mulher que não tinha nada a ver. Ele não podia casar com essa mulher fora. Ele tinha que casar com uma mulher da linhagem de Israel. Ele é o povo da promessa. Aí Deus é assim? Então vou abrir uma brecha e o meu filho vai para a terra através dessa mulher. Ela é improvável, ela não tem capacidade de entrar no céu, mas a partir de agora ela vai entrar no céu. A história é grande, se eu for entrar aqui agora, você vai ficar muito tempo aí sem entender muita coisa. Por quê? Porque não deveria estar. Ela se disfarçou de prostituta e teve filhos com o sogro de seu filho. Gênesis capítulo, não vamos entrar não, Gênesis capítulo 38, se você tiver curiosidade, marca aí, irmão, lê essa história em casa. Que história, ela sem peça em cabeça, como você lê ela 3 vezes, você fala assim, agora entendi porque que Tamar está lá na genealogia de Cristo. Sobe um pouquinho, meu filho, anda um pouquinho aqui, para nós ir para a segunda pessoa, senão nós não dá tempo. Pela lei, escândalos total, porque ela ficou com seu sogro. Pega a curiosidade aí, você vai saber por que ela ficou com o sogro.
Foi um escândalo total. E tem mais um, ela ia ser apredejada, viu, irmão? Jesus começa a juntar coisa velha lá do Velho Testamento, irmão. Só trem que não presta. Só trem bagunçado. Jesus vai trazendo, vai juntando. Aí coloca um coração novo e enche essas coisas cheias do Espírito Santo. E agora coloca aqui uma hora dessa, vocês vendo um careca desse aqui falar de uma coisa que aconteceu há mais de 4.000 anos atrás. E nós enche o nosso coração aprendendo que nós também estamos no meio dessa família para ir para o céu. Agora vamos, por quê? Porque esta teve fé e buscou justiça de Judá. Veio a linhagem de Davi e Jesus. Jesus veio da linhagem dela, essa mulher doida que você vai ver aí. Guarda aí para você ler no livro de Gênesis 38. Você vai ver que ela teve 2 filhos. Ela teve 3 filhos, na realidade Deus matou 2. Não, eu não vou contar mais não, senão você não tem curiosidade de ler. Lê essa história. Irmão, tira um tempinho, antes de dormir, depois de dormir, acorda de madrugada, marca, lê essa história pelo menos umas 3 vezes. Agora, abre Mateus, estou falando da genealogia. Você lembra o primeiro capítulo de Mateus, como é ruim de ler? Só que agora você vai começar a ler ele diferente. Raabe, quem lembra de Raabe? Quem lembra? Raabe estava por dentro de uma cidade onde Josué com seu exército ia entrar. Você lembra disso? Ela era uma freira. Era ou não era? Tá vendo? Vocês estão ligados. Hoje arrumaram o nome mais bonito para ela. Como é que é hoje? Na verdade, eu não sei mesmo não. Não é gozação não. Como é que chama hoje? Mulher de vida fácil. Como é o nome hoje? Não. Esse nome aí é feio, escandaloso. Como é que chama? Job. Não sei. Job. Não, se falasse para mim, se você é Job, eu digo, acho que eu sou. Eu não sei, eu não sabia, eu não sei. Job. Eu estou igual a história, não vou nem contar aqui para não tomar tempo. Olha, tá vendo? Pela primeira vez eu vi a irmã Débora levantar a mão. Uma salva de palmas aí, irmão, para a irmã Débora. Uma salva, a primeira vez eu vi a irmã Débora. Job é o quê? É o trabalho. Então aqui todo mundo é job, então é. Acabaram com a nossa família, as primas. Acabaram com a família. Nossa, irmão, prima. Por que prima? Eram as primas. Então, queridos, essa mulher, ela era uma mulher cansada, não tinha esperança como eu e você. Ela abriu a porta da casa dela e falou assim: aquele povo é de Deus. Escondeu os guardas na sua casa, deu o projeto dos homens, os homens vieram, ganharam a cidade. Agora vai uma coisa que eu e você precisa ter. Ih, mas eu belisco cada coisa, né, irmão? Eu belisco cada coisa. Ela era uma mulher Job. Eu vou ter que treinar para me falar essas coisas, mas eu tô atrasado demais. E os homens, ela colocou a vida, irmão, na mão daqueles homens. Se aqueles homens fossem pegos, ela ia morrer. Então Deus viu a dignidade no coração dela e Deus deu palavra para o crente. Desculpa agora, eu vou começar a bater. Se o espelho estivesse aqui, irmão, eu ia começar a olhar no espelho. Mas é terça-feira, nós temos que falar isso. Uma coisa que nós perdemos com essa Job aí, nós perdemos o caráter que aqueles homens tiveram. Os homens falaram para ela assim: coloca um filho de escarlate na janela. Eles chegaram lá e falaram assim: irmão, poderia ter esquecido dela. É uma vida a mais, irmão. É uma vida a menos. Para quem ia matar uma cidade toda. Mas o homem de Deus tem que ter palavra. Irmão, nós temos que ter palavra. Irmão, nós temos que ser diferentes. Se você deve para alguém, converse com ele. Olha eu. Sabe por que eu tenho ousadia de falar isso? Porque esse ano eu falei: eu só vou pregar esse ano quando o meu nome sair do Serasa. O Serasa não vai lá em casa me cobrar. Ninguém sabe que eu estou devendo. Mas eu coloquei meu joelho no chão. Digo: pai, eu estou devendo um pouquinho. Jesus falou: quanto que é a dívida? Eu digo: puxa aí. Aniel puxou a dívida, deu 50 mil. 50 mil, pai. Eu digo: eu não vou pregar enquanto eu não arrumar minha vida espiritual.
preciso ter palavra. Eu preciso viver o que eu prego e pregar o que eu vivo, irmão. Deus mandou serviço, Deus mandou condições. Eu fui pagando daqui, pagando da lá. A última dívida estava lá no zóio. Quando um dia a Raniela fala assim: pai, mandaram uma proposta aqui para o senhor. Não era tão pouco, mas eu tinha o dinheiro reservado. Eu digo: eu vou lá agora. Cheguei lá com a carta, mandaram essa proposta, mas tem que ser à vista. Eu tenho o dinheiro, eu falei: agora. Me dá minha promissora. Eu saí de lá, mas cheguei no caixa, eu dei um glória tão grande, o povo assustou. Você um velho doido careca ali. E eu... estou livre, Jesus, obrigado! No meio de todo mundo. Saí de lá, irmão, sem nem um centavo na conta, mas o coração meu saía palpitando. Pegava a canga velho, colocava o que tinha nela no asfalto. Oh, Jesus! Comecei a dormir tranquilo. Liso, esperando a quinzena sair para poder colocar um dinheirinho no bolso. Mas Deus me deu honra. Hoje eu tenho condições de pregar e viver o que eu prego. O responsável dos nossos filhos virar um veaco, o responsável dos nossos filhos virar um mal pagador, somos nós, em casa. Temos que ensinar. Eu nunca esqueço da primeira pisa que eu levei, pastora Luzia. Nós era tudo menininho, minha mãe, eu fui criado sem pai, minha mãe era pai e mãe, eu não tinha chinelo, eu vestia o que o povo dava. Pobre, sabe como é pobre de marré? Pobre de tomar caldo de feijão, antes do feijão cozinhar, que ia trocar água, isso é que é pobre. Quando um dia eu chego em casa com um pezão dentro de uma raid, aquela coisa mais linda. Nós fomos pro jogo de futebol e todo mundo deixava o chinelinho no pé do gol para brincar. Quem já não fez isso? Quem já não fez isso, né, irmão? E eu fui lá, quando antes de terminar, eu já fui na frente, já de olho na raid, menino esperto. Já de olho nela. Menino, antes de terminar, eu meti o pezão dentro dela, deixei o meu e pá, pra casa. Irmão, a velha, minha mãe, parece que o olho dela aliás. Epa! E no seu pé? Não, eu ganhei. Ganhou de quem? Quem vai te dar um chinelo desse numa época dessa? Não ganhou não, numa época. A velha pega pelo... Tinha cabelo, irmão. Tinha cabelo e era grande, viu? A velha pega pelo cabelo, até aí não tinha batido não, irmão do céu. Eu me lembro até hoje que alguém, o vizinho, foi lá pedir para não me matar. De tanto apanhar. Eu agradeço pela pena. Não, mas era feia. Você caía no chão. Não, vocês nunca tomaram banho com água de sal? Nunca banharam com água de sal? Se a água, o sal caía na ferida, você... e o sal caindo na ferida. Eu trazia a mancha nas minhas costas até a última vez de café para virar gente. Agradeço demais minha velha. Sabe? Porque se virei ficava sem vergonha e vagabundo, é porque não quis, porque o pau caiu. Quantas vezes policial chegou com o pegado na mão, o bicho era endemoniado mesmo. Chegava e dizia: tá aí na mão, quer que eu segure para a senhora bater? Então aqueles homens voltam, irmão, para casa e falam assim: eu fiz uma aliança com uma mulher, com a Job lá, uma mulher de vida fácil. E Jesus falou: se você fez aliança, eu vou colocar ela na minha linhagem e ela vai entrar no tabernáculo igual vocês. Andando, irmão Cícero, vamos para a próxima. Não vou falar a história dela aqui não. Segundas Reis. Volta só para os irmãos marcar aqui, André. Os irmãos marcar. A história dela está onde? A história dela está em Josué capítulo 2. Que Josué, lembra que eles chegaram e derrubaram, e para pegar as estratégias todas, entraram na cidade. E ela entrou no meio da família. Ela entrou com honra, colocou a vida, mão, na mão do exército. Você tem colocado a sua vida na mão de Cristo? Você tem colocado a sua mão à tapa? Eu estou querendo sair daqui, mas você fica assim azunhando. Porque nós somos daquilo que somos numa roda, está falando de crente, nós falamos: é mesmo, é verdade, daquele jeito. Já colocou a cara à tapa? Não, assim não, rapaz. Ele era assim quando ele não era crente. Ele era assim quando ele bebia. Agora ele é servo de Deus. Agora ele dá bom. Tem coragem, irmão, de falar isso? Tem coragem de defender alguém, talvez, que nem goste de você na igreja? Foi isso que eles fizeram. A mulher falou assim: eu não conheço vocês, eu não sei quem vocês é, mas eu acredito no Deus de Jacó, no Deus de Israel. Josué capítulo 2, leia, irmão, até o capítulo 10 você vai ver
que grande coisa Deus vai fazer na sua vida. André, bora, vamos para a terceira pessoa. Essa que vocês conhecem. Todo mundo conhece essa mulher que não tinha capacidade nenhuma de entrar. Essa mulher é gentia, igual eu e você. Ela não nasceu para ir para o céu. Por isso que eu não acredito nos armenianos. Você não nasceu para ir para o inferno. Assim também como você não nasceu predestinado para ir para o céu. Quando a Bíblia fala no livro de Mateus, no livro de João, no livro de Marcos, no livro de Lucas, que aquele era filho do diabo, era para as obras. Deus estava esperando o arrependimento de Judas, assim como estava esperando o arrependimento de Pedro. Deus estava pronto para Judas dizer assim, me perdoe. Estava pronto. Mas não, ele achou melhor apagar a história dele. Porque eu e você já traímos Jesus mais do que Judas. Fala a verdade, irmão. Fala a verdade. Eu já cheguei em boteco e o cara dizia assim, rapaz, eu tenho que você desceu lá em casa. E descer seco, irmão. Ele estava desviado também, mas ele era só um congregado. Ele já falou Natal aí, prego. Eu vi esse cara cantar? Não, isso dói. E o diabo dizia assim, agora é cavalo meu. Agora é cavalo meu e eu estou explorando. Você está entendendo essa situação, essa questão? E aqui nós termina. Ruth. Noemi ficou sem nada, pastor Marcelo. Ficou sem filho, ficou sem marido. E falou assim, olha, vocês estão novos, vocês vão casar. Vão arrumar a vida de vocês que eu vou caçar um lugar para morrer. Ruth fala assim, eu estou contigo. Agora, o que conquistou? Desculpa, irmão, que hoje eu estou ruim, né? Estou com esse pé aqui na boca aqui e está difícil até para falar. Eu vou com você até onde você for, Noemi. Agora, o que mexeu o coração de Deus, pastor Marcelo, não foi essa atitude dela, não. Sabe o que é que mexeu o coração de Deus, pastora? Quando ela falou assim, o teu Deus vai ser o meu? Suzé, eu não estou nem aí. Eu tenho visto Deus na sua vida, Noemi. Eu vou com você. Suzé. E se a gente largar nessas horas difíceis, nós estamos passando por momentos difíceis nessa igreja. Há uma guerra espiritual aqui tão grande, tão grande. O diabo, irmão, ele tem agido e todo. Ele sabe que esse trem vai fumegar. Ele sabe que pessoas vão vomitar doenças aqui ainda. Ele sabe que pessoas vão falar em língua estranha. Vai vir um renovo em nossa vida, ele sabe. O diabo sabe que pessoa vai dizer assim, moço, está começando, você tem que ir para o culto hoje. Ele sabe que pregador ainda vai pregar chorando em cima desse culto, sem ter muita coisa. Só dizer que Jesus é bom e você vai ver lágrima de renovo. Eu acredito que crente dessa igreja vai ter que ficar de pé para visitante sentar. Eu creio no Deus que fala conosco, irmão. Mas para isso, nós precisamos suportar as provas que nós passamos nela. Quando Jesus multiplica os 5 pães e 2 peixinhos, a sobra, ele não mandou ninguém pegar. Ele mandou quem estava perto dele. E a Bíblia fala que sobrou um cesto de pão e peixe para cada um. Se você sofre com Cristo, Ele vai, irmão, prover na sua vida. E Ele vai te dar um cesto cheio. Vai sobrar. Hoje é dia difícil, mas vai sobrar. Agora, se nós desistir, nós vamos viver só de conversa dos outros. Deu certo lá para fulano. Fulano deu certo. Você não sabe o que o cara passou. Falsidade, crente traindo, perseguição. E tem coisa que a gente começa a criar dentro de nós. Às vezes a luta não é tão tamanha. E nós começamos a fazer a luta tão grande com o medo que nós fica. O medo nosso é tão grande. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Vocês lembram, irmão? Parei em Ruth. 10 minutos para nós terminar. Você lembra que eu falei aqui uma vez? Falei, irmão, não pode. Eu estava aqui, parece que jogaram um tijolo em cima da... Você lembra falando isso alguma vez aqui? Irmão, eu levantei, fiquei caçando, pensei que o som tinha ligado, irmão. E eu comecei a fazer falso julgamento. Agora eu lembrei do pastor. Vou tirar o microfone. Sabe o que é que eu pensei? Pode desligar, André, por favor. O que é que eu pensei? O camarada aqui direto, ele barrou a nós aqui, nós estamos fazendo barulho. Nós nem gememos, não gememos direito, irmão. Para não acordar o rapaz aí. Mas mesmo assim ele fica implicando. Eu digo que ele está jogando pedra em cima da igreja, não pode.
Entendeu? Está jogando pedra, não tem condições, rapaz. Mas eu começava a orar. Jesus, quando entrava no Espírito. Irmão, quando é uma madrugada dessa, ventando, o Espírito Santo falou, dá uma volta, moço. Dá uma andada aí. Comecei a andar, irmão. Quando eu chego aí, pá, eu digo, Jesus, agora pronto. Quando eu chego ali, os irmãos esqueceram o portão aberto. Os irmãos vinham esquecendo esses portões abertos há muitos dias, e eu nunca vou ali para ver, eu fico orando mais aqui. Aí o vento vinha, irmão, batia o portão, aí o vento soprava de lá, o vento veio, o portão voltava, mão do céu. E o homem bravo, e eu bravo com o homem. Barulho para quê? Para que um barulho desse para orar? E eu digo, que barulho? O cara está jogando trem em cima da casa e está dizendo que é barulho. Portão. Você está entendendo que nós fazemos uma luta maior do que ela é? Agora, todo dia que eu chego, o que é que eu faço? Antes de eu vir para o altar orar, o que eu faço o quê, irmão? Você já sabe de qual. Eu estou fazendo o quê? Eu vim e vou lá conferir. Ele vai que o irmão deixou o portão aberto. Aí eu vejo. Depois que eu passei a conferir, nunca mais jogaram nada em cima da casa. Você está entendendo, irmão? Eu estou fazendo a luta maior do que ela é. Ninguém na igreja gosta de mim. Peraí. Só porque um não te deu a paz. Teve alguém que veio falar comigo que eu não falei o nome dessa pessoa aqui no culto. O que é que foi? O que é que foi, irmão? Meu Deus do céu! Você está entendendo? O tamanho da luta. É você que faz o tamanho dela. Essa mulher falou assim, nós vai perder a guerra. Mas eu vou estar com vocês. Eu vou esperar vocês aqui. Eles voltaram. O Ruth falou assim, eu morro no deserto com você, porque o teu Deus é o teu Deus. Eu fico firme com você. Então está aqui a palavra de fé para você no tabernáculo. Quer passar fazendo o tabernáculo? Fica firme. Não importa o vento. Se o pastor Marcelo quiser mudar, que mude. Se o pastor Benedito quiser mudar para outro lugar, que mude. Deus prometeu que vai te abençoar aqui. Se o irmão José Valdo desviar, você tem que ficar firme, porque Deus prometeu vitória para você. Ah, já fulano caiu, vou cair também. É Maria, vai com as outras. O céu foi preparado para aquele que vai se esforçar até o final. Amém? Podemos, não chegamos ainda no final. Mas eu preciso, irmão, terminar por aqui. Porque terça-feira que vem, nós vamos passar o rodo. Eu quero que os irmãos... André, só para eles marcar aí. Vamos lá. Ruth está onde? Ruth está aí? Não. Ruth... vai estar no livro de Ruth. Livro de Ruth, no capítulo 1, irmão. É pequeno, você pode ler. André, agora passa aí. Foi pai de Davi, Boaz e tal. Ruth, do 1 até o 16. Mas pode ler tudo, é pequeno, irmão. O livro de Ruth é pequeno. Agora, Batseba, para terminar, meu irmão. Para terminar, pode chamar as crianças aí, mano. Batseba, uma mulher improvável. Uma mulher que Davi pecou com ela. Dela nasceu Salomão, não era para entrar no céu. Onde é que ela está? Você vai ler isso em 2 Samuel, capítulo 11 a seguir. Se quem está anotando, pode anotar aí. E mais um, irmão, se você está em dúvida, nós joga de novo o estudo lá no grupo, para você pegar misturadinho, sabe? Ó, passa aí, meu querido. Manassés, volta aí. Volta uma que ficou um para trás aqui. Ó. Agora o último. Manassés. Esse cara aqui, nós precisamos falar dele pelo menos um curso todo. Esse menino começou a reinar, irmão, com 16 anos. Você sabe quem é esse menino? Manassés? Não. Efraim Manassés, né? Você está bem de boa de Bíblia, viu? Manassés. Esse cara aqui, você lembra que teve um cara que ganhou 15 anos de vida? Nesses 15 anos ele teve um filho, como é o nome dele? Manassés. Ele foi o rei pior que Israel já teve. Ele reinou 40 anos. Eu sou apaixonado em história, você já deve perceber isso, né? Mas na história desse homem aí, eu não conheço segurar as lágrimas nos olhos. E não suporto ver o que Deus fez com esse cara depois. Esse cara aqui ganhou um anzol no nariz. Ele foi arrastado com um anzol. Você já tentou colocar um anzol no nariz para ficar alguém puxar? Ele entrou na genealogia de Cristo. Bora, André. Não perca essa lição, leia ela. Bora, André. Acabou. 5. As 5 pessoas improváveis. Reis 21. Então, quando for domingo, essas pessoas... Quando for terça-feira, essas pessoas improváveis que passaram aí, todas elas agora vai passar o tabernáculo junto com nós. Terça-feira eu quero terminar. Nós vamos entrar no tabernáculo. Vamos ver o Santo do Santo.
E vamos continuar aprendendo com o tabernáculo, porque vai ser 1% só. Para que nós passemos para outros estudos, que nós temos estudo demais para nós conversar aqui, para nós falar. Eu estou sentindo a vontade que os irmãos estão se soltando. Os irmãos não devem levantar a mão hoje, né? Vai ser sinal, vai ser dia que alguém vai levantar e vai falar 10 minutos e nós vamos estar aqui para aprender. Então, conto com vocês no nosso culto Dia dos Pais. Cadê os pais? Cadê os pais? Cadê os pais? Eita! Culto Dia dos Pais. Ó, já tem balão. Eu queria que as irmãs não ficassem com ciúmes, viu? Queria que as irmãs não ficassem com os cotovelos doendo, porque, ó, os pais já tá enfeitado. Não sei o que é que vai ter para nós aí, mas seja lá o que vier, é bênção, né? Os varões estão precisando ensaiar para nós cantar o hino Dia dos Pais, em nome de Jesus. E agradeço a Deus por essa oportunidade, pela sua vida, e que você tenha feito um bom aproveito. Pastor Marcelo, em nome de Jesus.